Muito bem, formativo 11.107 do STF, de 15 de setembro de 2023. Para quem não me conhece, meu nome é Danilo Freitas. Eu tenho algumas aprovações de concurso público, incluindo titular de cartório, juiz de direito, oficial de justiça, advogado. Então vamos logo ao que interessa. Normalmente o informativo do STF costuma ser mais rápido, tá? Eu acho que dá para fazer em menos de 20 minutos, então vamos rapidinho, começando já com o primeiro julgado. É constitucional a Lei 12.462 de 2011, que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, o RDC, aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização, entre outros, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, bem como a Copa das Confederações FIFA de 2013 e a Copa do Mundo FIFA de 2014. Então, esse julgado aqui, ele está tratando do regime diferenciado das licitações para a Copa do Mundo, para a construção dos estádios, para a construção daquelas infraestruturas, né, do trem-bala que ia ligar São Paulo ao Rio de Janeiro, né? E finalmente o STF decidiu que ela é constitucional. O principal problema que estava sendo questionado nesse julgado, né, nessas duas ADIs, era o contrabando legislativo. Tá? Por quê? Dentro de uma medida provisória, ali no bojo da votação daquela medida provisória, foi inserido que não tratava nem sobre isso, né? Não tratava nem de Copa do Mundo nem nada. Foi inserido esse regime diferenciado de contratações públicas, né? E houve o questionamento com relação ao contrabando legislativo. A gente sabe que o STF não admite o contrabando legislativo. Ele já considerou inconstitucional formalmente, né? No informativo 803, né, ADI 5127, ele disse o seguinte: é incompatível com a Constituição a apresentação de emendas sem relação de pertinência temática com a medida provisória submetida à sua apreciação. Essa é a conclusão do plenário, com efeitos ex nunc e imediata cientificação do Poder Legislativo, que por maioria julgou improcedente o pedido formulado em ação direta, ajuizado em face do artigo 76 da Lei 12.249 de 2010, inserido mediante emenda parlamentar em projeto de conversão de medida provisória em lei, a versar sobre objeto distinto daquele originariamente veiculado no texto apresentado à conversão. Então, com eficácia ex nunc, né, o STF julgou inconstitucional aquela medida provisória convertida em lei por conta do contrabando legislativo, né? E nesse caso do regime da licitação diferenciada da Copa do Mundo, o que o STF entendeu é que é o seguinte: olha, como já passou muito tempo, como já foi feito as licitações para os estádios, tá? Vamos garantir a segurança jurídica, tá? E vida que segue, né? Bola para frente. Eu ia fazer falando sobre Copa, né? O princípio constitucional da segurança jurídica faz prevalecer a rigidez da norma impugnada e afasta a sua suposta inconstitucionalidade formal decorrente da conversão de medida provisória que originalmente não dispunha sobre licitações e contratos públicos. Tá? Então o STF reviu seu posicionamento. Aliás, não digo nem que reviu, né? Porque ele já tinha dado aquela eficácia ex nunc. Então dá para perceber que nesse ponto o STF é sensível com relação à segurança jurídica mesmo, né? Então, se no julgado anterior ele deu efeitos ex nunc, melhor dizendo, né, os efeitos que a decisão não retroage, né? Nunc não retroage. Então o STF considerou que seria importante manter a norma no sistema brasileiro, no ordenamento jurídico, né, por conta da segurança jurídica, tá? Então ele ignorou ali a inconstitucionalidade formal da norma, privilegiando a segurança jurídica. Próximo julgado: é inconstitucional por ser incompatível com a proteção territorial devida às comunidades tradicionais, norma de lei estadual que fixa prazo final para que fundos e fechos de pasto, grupos tradicionais que vivem em pastoreio comunal em áreas rurais, protocolem requerimentos de certificação de reconhecimento e de regularização fundiária de seus territórios.
Então isso aqui foi o seguinte, uma lei lá da Bahia, lá no interior da Bahia, né, tem certas comunidades tradicionais que se chamam fundos e feixes de pasto, né? Normalmente eles utilizam o pasto para criar o gado de maneira coletiva, tá? Então, de uma forma bem tradicional mesmo, bem antiga, né? A terra tá lá, né? Ninguém sabe de quem é, né? Já é meio assim tradicional mesmo, né? A terra tá lá. O que importa é o uso do pasto. Então eles levam o gado pasta, o gado sai, o pasto se recupera, vem outro pastor, leva o gado lá, pasta de novo. Ou seja, de quem que é aquela terra? Ninguém sabe, mas todo mundo usa o pasto, né? E aí a lei da Bahia disse o seguinte, olha, vamos delimitar o uso dessas terras e vamos exigir que essas populações tradicionais se organizem em forma de associações, tá? Ou de qualquer formalização jurídica, né? E deu um prazo para que isso seja feito. Então o STF entendeu que não, você não pode, através de lei estadual, estabelecer a exigência de formalização desses grupos, né? E nem a regularização fundiária né, desses espaços que eles usam, né? E aí ele cita a Convenção 169 da OIT e o Pacto de São José da Costa Rica, tá? Que são dois tratados que o Brasil assinou que tratam sobre o trabalho, o uso da terra, né? Importante para quem vai estudar para a prova do MPT, que está aí, né? Próximo julgado. É constitucional por não afrontar a forma federativa de Estado e os direitos e garantias individuais. O artigo 1º da Emenda Constitucional 45, no que se refere à criação do incidente de deslocamento de competência IDC para a Justiça Federal, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, inclusão do inciso 5A do parágrafo 5º do artigo 109 da Constituição de 88. Então ele está falando sobre a federalização das questões envolvendo direitos humanos, tá? Que veio na Emenda 45. Vamos pegar aqui. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, um incidente de deslocamento para a Justiça Federal. Então aqui a gente percebe os requisitos, tá? Ou seja, grave violação dos direitos humanos, o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais, tá? Ou seja, isso visa evitar que o Brasil seja condenado numa corte internacional por questão de descumprimento dos tratados, né? E precisa ter uma inércia, precisa ter uma conivência das autoridades, precisa ter assim o Estado membro não tem um interesse de julgar logo essa questão, né? Envolvendo esse caso de direitos humanos. Então o STF julgou que é constitucional. Vou voltar aqui. O STF julgou isso constitucional, tá? Ele entendeu que não há violação, o que a gente pode dizer, né? O que a gente pode ir numa questão de segunda fase, por exemplo, né? O que a gente pode ir extraindo disso, né? Não tem violação ao princípio do juízo natural, não tem violação à autonomia do Poder Judiciário, né? Porque o Judiciário é uno, tá? Ele tem o intuito de evitar justamente a condenação do Brasil enquanto Estado, né? Não a condenação da União, mas a condenação do Estado brasileiro, né? Que através de um dos seus membros, que é o Estado membro, foi omisso, né? Nesse cuidado com relação ao tratado internacional. Então o STF julgou constitucional, o STJ já vinha aplicando algumas vezes a federalização tranquilamente, com pedido do Procurador-Geral da República, né? E agora o STF confirmou
a constitucionalidade do IDC. Vamos para o próximo. É constitucional à luz dos artigos 1º, inciso 3, 3º, inciso 1, 6º, parágrafo único e 203, todos da Constituição Federal de 88, norma que autoriza a realização de empréstimos e financiamentos consignados, bem como amplia a margem de crédito aos titulares do benefício de prestação continuada, BPC, e de outros programas federais de transferência de renda. Então vamos lembrar a assistência social, né? A assistência social faz parte do sistema da Seguridade Social e tem a lei orgânica da assistência social, a LOAS, e essa lei regulamenta o benefício de prestação continuada para aqueles casos do portador de deficiência, para o idoso, né? Aquele que não tem aposentadoria, aí tem lá os requisitos, tá? Se você vai fazer concurso federal, é importante você saber isso, vai dar uma olhada na LOAS, né? E aí tem o regulamento do benefício de prestação continuada, tá? Aqui na gíria, o pessoal chama de o benefício LOAS, né? É o BPC ou LOAS, né? Na verdade, o LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social e, né, no bojo dessa lei tem um benefício ali dentro, que é o BPC, né? Mas o pessoal chama o benefício de LOAS, né? E muita gente confunde com um benefício de natureza previdenciária, tá? Ele não é um benefício de natureza previdenciária, ele é um benefício assistencial. Embora, né, a gente sabe que a previdência e a assistência estão juntos dentro do sistema com a saúde, né? Estão juntos dentro do sistema de seguridade social, tá? Então, o BPC, ele é pago também pelo INSS, por isso também que muita gente se confunde, né? E ele pode ser utilizado para receber empréstimo consignado, tá? E ampliação de margem de crédito, essas coisas, né? Então o STF julgou constitucional isso, tá? Ele falou no julgado que isso facilita o acesso ao crédito, né? Isso melhora o acesso ao crédito, que é importante, que facilita o desenvolvimento econômico da população e tal. E não só o BPC, mas aqui ele fala também de outros programas federais de transferência de renda, como o Bolsa Família, por exemplo, né? Ou seja, é viável, é possível que os benefícios pagos pelos programas federais possam ser sujeitos ao empréstimo consignado, né, com desconto em folha direto, né? Isso facilita mesmo, porque acaba tendo uma segurança maior para o banco que está emprestando, e por ele ter uma segurança maior, já que ele tem um desconto em folha, ele consegue cobrar um juros um pouco menor do que aquele do mercado em geral, né? Ou seja, isso facilita bastante, né? Então o STF julgou constitucional a utilização desse empréstimo consignado, tá? Próximo julgado é constitucional a norma de Constituição Estadual que atribui ao Corpo de Bombeiros Militar competência para coordenação e execução de perícias de incêndios e explosões em local de sinistros. Contudo, essa competência não pode ser exclusiva, sob pena de prejudicar a atuação das polícias civis na apuração criminal de fatos que envolvam incidentes dessa natureza. Então é o seguinte, uma lei estadual lá do Espírito Santo, essa lei diz que compete ao Corpo de Bombeiros as perícias em casos de incêndio e explosões, né? Essa lei foi questionada no STF e o STF julgou constitucional porque essa lei estadual ela está tratando de procedimento em matéria processual, que é de competência comum, né? O artigo 24, inciso 11, e a investigação criminal não é atribuição exclusiva dos órgãos de polícia judiciária, né? A gente lembra dos casos em que é permitido também a investigação por exemplo, pelo Ministério Público, né? Então o STF manteve esse posicionamento e julgou constitucional a lei do Espírito Santo, com a seguinte ressalva, né? A competência não é exclusiva, porque as polícias civis também têm atribuições para investigar esses fatos, porque são crimes, né? Não deixam de ser crimes, a polícia civil também tem a atribuição de investigar os crimes, tá? Então, o Corpo de Bombeiros Militar tem essa atribuição, mas ela não é exclusiva, tá?
Próximo. É inconstitucional por violar a proibição da discriminação tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino, norma estadual que concede benefícios fiscais de ICMS em operações que envolvam produtos originados em seu próprio território. Esse julgado aqui, lá de Minas Gerais, né, a DI 5363, tinha um certo benefício nos itens da cesta básica com relação ao ICMS, né, para os bens que fossem produzidos dentro do estado de Minas Gerais. Tá? E o STF julgou isso inconstitucional porque isso discrimina os bens que vieram de outros estados. Né? Ou seja, é uma discriminação quanto à origem. Né? O que não é produzido no estado de Minas Gerais tem uma tributação X mais 1, e o que é de Minas Gerais tem uma tributação X menos 1. Né? Isso violaria as regras constitucionais com relação à guerra fiscal, com relação à isonomia, com relação ao tratamento tributário diferenciado, discriminação quanto à origem. Né? Então o STF julgou isso inconstitucional. Próximo julgado é inconstitucional, norma estadual, que sem anuência prévia dos demais estados, formalizada em convênio celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, e em desacordo com a regra do artigo 113 do ADCT, reduz a alíquota do ICMS incidente sobre cervejas que contenham suco de laranja concentrado e suco integral de laranja em sua composição, diferenciando-as das demais cervejas e bebidas alcoólicas. Então, pelo mesmo motivo, né, com relação à questão de origem também, né, o STF julgou inconstitucional essa norma estadual. Essa norma estadual ela previa um benefício para cervejas com suco de laranja, né? E esse benefício não foi aprovado, não foi combinado no Conselho de Política Fazendária, no CONFAS, tá? E também lá no corpo do informativo tem a questão da discriminação com relação à origem, igual ao julgado que a gente viu agora há pouco. Então, o próximo julgado é constitucional a cobrança do ISS contida no item 1708 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116 de 2003 sobre o contrato de franquia postal. Então é o seguinte, o contrato de franquia postal é aquele contrato em que tem, por exemplo, uma agência de correios franqueada, tá? Ou um posto de coleta de mercadorias, por exemplo, da DHL, até eu tô vendo ultimamente da Shein, por aí na rua, né? Esses postos de serviço, de coleta de mercadorias, são veiculados ali por contrato de franquia, né? E esse contrato de franquia, por ser justamente um contrato de franquia, também incide sobre ele o ISS. Né? Inclusive tem uma repercussão geral, que é o tema 300. É constitucional a incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza e ISS sobre contratos de franquia, franchising, itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no anexo da Lei Complementar 116 de 2003. Então o STF o que fez foi só aplicar o tema 300 com relação ao contrato de franquia postal e julgar constitucional a incidência do ISS sobre o serviço de franquia, ainda que a franquia seja uma franquia postal. Não tem diferença nenhuma, é uma franquia como qualquer outra e por isso também vai incidir ISS sobre ela. Tá? E com isso nós terminamos. Terminamos aí, antes dos 20 minutos, como eu gostaria de terminar mesmo. Obrigado pela audiência. Um grande abraço, um forte abraço e bons estudos para todo mundo. Uma ótima semana. Boa noite.